Esse vídeo aqui é um corte original do iceberg do ocultismo e da magia. No vídeo de hoje nós passaremos pelas camadas 1, 2 e 3. Mas caso você queira assistir o vídeo completo, ele vai estar nas sugestões na descrição ou você pode simplesmente ir no último vídeo do canal. Dito isso, vamos lá. Na camada 1, falaremos de conceitos místicos bem comuns e conhecidos pela grande maioria das pessoas, aquelas práticas que com certeza você conhece. A nova era surgiu como movimento espiritual difuso no Ocidente a partir das décadas de 1970 e 1980, reunindo misticismo, esoterismo, terapias alternativas e ideias de transformação interior, mas nunca se estruturou de fato como uma religião formal. Seus participantes preferem o rótulo de espiritualidade, com foco em autoconhecimento, cura e expansão da consciência. O movimento bebeu diretamente de tradições esotéricas antigas, como o gnosticismo, o ocultismo moderno, a teosofia, o novo pensamento e práticas de canalização, além de absorver influências da contracultura dos anos de 1960 e do interesse crescente por filosofias orientais. A crença central gira em torno de uma mudança de era, marcada pela transição espiritual da humanidade, frequentemente associada à chamada Era de Aquário. A astrologia surgiu como uma prática antiga de interpretação do céu, usada por civilizações para organizar o tempo, prever ciclos naturais e atribuir sentido simbólico aos acontecimentos humanos. Babilônicos, egípcios, gregos, chineses e hindus criaram sistemas complexos baseados no movimento dos astros. Durante séculos, astrologia, astronomia, medicina e alquimia caminharam juntas, presentes em cortes, universidades e textos religiosos. No mundo helenístico, especialmente em Alexandria, essas tradições se fundiram e deram origem à astrologia horóscopica, estruturada em signos, planetas e casas, um modelo usado no Ocidente até os dias de hoje. Com o avanço do método científico a partir do Iluminismo, a astrologia perdeu status acadêmicos e passou a ser classificada como pseudociência, mas ainda assim nunca desapareceu de fato. Sobreviveu em círculos simbólicos, culturais e espirituais, reaparecendo com força no século XX, sobretudo após os anos de 1960. Nesse ponto, ela se conecta diretamente ao movimento Nova Era, que resgatou a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, linguagem espiritual e leitura simbólica da realidade. A projeção astral é um conceito esotérico antigo, ligado à ideia da separação da consciência em relação ao corpo físico. Diversas culturas descrevem esse fenômeno como uma jornada da alma por planos invisíveis, usando nomes diferentes para o mesmo princípio. No Antigo Egito, falava-se do Ba, no hinduísmo, do corpo sutil ligado ao yoga, e entre os povos indígenas, xamãs viajavam espiritualmente para curar ou obter conhecimento. Agora no Japão, o Okiryo representava a alma de alguém vivo manifestando-se fora do corpo. No esoterismo ocidental, essas ideias foram organizadas em sistemas mais complexos, sobretudo a partir do hermetismo, do neoplatonismo e da teosofia, que consolidaram o conceito de corpo astral e plano astral. A partir do século XX, a projeção astral passou a ser reinterpretada como experiência pessoal de expansão da consciência, associada à meditação, sonhos lúcidos e práticas espirituais modernas. Nostradamus, nome latinizado de Michel de Nostrademe, nasceu na França no século XVI e atuou como médico, apotecário e astrólogo em um período marcado por guerras, peste e forte religiosidade. Ganhou notoriedade com a obra Les Prophéties, publicada em 1555, composta por centenas de quadras poéticas escritas de forma ambígua e simbólica. O texto mistura a astrologia judicial, referências
bíblicas, eventos históricos e tradições proféticas medievais. Sua escrita evitava datas claras e nomes diretos, criando versos abertos a múltiplas leituras. E essa estrutura garantiu a longevidade do livro, sempre reinterpretado conforme novas crises e acontecimentos globais. O tarô surgiu na Europa entre os séculos XV e XVI como um jogo de cartas aristocrático, criado no norte da Itália e usado pela nobreza em contextos recreativos e políticos. O baralho se consolidou com 78 cartas, divididas entre trunfos e naipes, carregando imagens ligadas à filosofia, moral, religião e poder da época. Apenas séculos depois, a partir do século XVIII, essas cartas passaram a receber interpretações simbólicas e divinatórias, influenciadas por tradições místicas já existentes. Nesse processo, os trunfos foram renomeados como arcanos maiores e as cartas de naipe como arcanos menores, associando o tarô à ideia de destino, ciclos da vida e experiências humanas universais. A Wicca surge no século XX como uma religião neopagã inspirada em práticas pré-cristãs europeias, com foco na natureza, nos ciclos sazonais e na magia ritual. Ela se estrutura em torno da roda do ano, composta por 8 sabás ligados às estações, e cultua a deusa e o deus como forças complementares presentes no mundo natural. Popularizada por Gerald Gardner nos anos de 1950 no Reino Unido, a Wicca se espalhou após a revogação das leis anti-feitiçaria, incorporando influências da magia cerimonial, do ocultismo moderno e de tradições folclóricas. Ao longo do tempo, surgiram diversas tradições, como a gardneriana, a alexandrina e a diânica, cada uma enfatizando aspectos distintos do culto, da linhagem iniciática ou da autonomia individual. O neopaganismo é um movimento espiritual moderno inspirado em religiões pré-cristãs europeias, marcado pela reverência à natureza, pelo politeísmo e pela ideia do sagrado presente em todas as coisas. Ele reúne tradições distintas como Wicca, neodruidismo, xamanismo, odinismo e outras correntes, reconstruídas a partir de registros históricos, mitologia e práticas simbólicas. Essas crenças ganharam força entre o fim do século XIX e o século XX, em um contexto de declínio da autoridade religiosa tradicional e busca por espiritualidade individual. Diferente das religiões institucionalizadas, o neopaganismo se organiza de forma descentralizada e valoriza a experiência pessoal, utilizando os rituais sazonais, o culto aos ancestrais e o uso da magia como forma de interação simbólica com o mundo. A maçonaria é uma fraternidade iniciática com raízes nas guildas medievais de pedreiros, formalizada como organização moderna a partir do século XVIII. Ela se organiza em lojas locais, ligadas a grandes lojas ou grandes orientes independentes entre si. Não existe uma autoridade mundial. Seus membros passam por 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre, nos quais aprendem lições morais por meio de rituais, símbolos e alegorias ligadas à construção. O esquadro e o compasso são seus principais emblemas. A maçonaria não se define como religião, mas muitas tradições exigem a crença em um ser supremo, nomeado de o grande arquiteto, enquanto outras adotam uma postura mais laica. Ao longo da história, a maçonaria esteve associada ao iluminismo e à difusão de ideias como fraternidade, ordem moral, liberdade e autodesenvolvimento. Internamente, seus rituais usam narrativas simbólicas, como a construção do Templo de Salomão e a figura de Hiram Abif, para transmitir ensinamentos éticos e reforçar a ideia de irmandade e compromisso mútuo entre os iniciados. Aqui na camada 2 começam os conceitos mais desconhecidos, aqueles temas que só quem tem um certo interesse no ocultismo tem noção do que é.
O gnosticismo foi um conjunto de correntes religiosas e filosóficas dos séculos I e II depois de Cristo, que era marcado pela busca da gnose, um conhecimento espiritual visto como libertador. Para os gnósticos, o mundo material surgiu de um erro dentro da própria hierarquia divina. Esse erro é atribuído a Sofia, uma emanação do plano divino superior, o pleroma. A partir desse desvio surge o demiurgo, uma entidade inferior responsável pela criação do cosmos material, visto como imperfeito e ilusório. O Deus Supremo permanece além do mundo físico, enquanto a humanidade vive aprisionada em uma realidade moldada pela ignorância e pela falsa ordem do Criador inferior. A salvação gnóstica ocorre pelo despertar interior. O ser humano possui uma centelha divina adormecida, o pneuma, que pertence ao mundo superior. A gnose então revela a verdadeira origem espiritual da alma e rompe a submissão às leis do cosmos material. Por isso, o gnosticismo desenvolveu uma leitura crítica das escrituras tradicionais, reinterpretando mitos, símbolos e narrativas como alegorias do aprisionamento e da libertação espiritual. O conhecimento nesse pretexto não serve para explicar o mundo, mas sim para escapar dele, restaurando a ligação da alma com sua origem transcendente. A vidência é uma prática ligada à adivinhação, que consiste em fixar a atenção em um meio específico para obter imagens, símbolos ou impressões interpretadas como mensagens. Esses meios variam entre cristais, espelhos, água, fogo, fumaça ou superfícies reflexivas, e não existe nenhum método padronizado. O foco da prática está nas imagens percebidas dentro do próprio meio ou da mente do praticante. Ao longo da história, a vidência apareceu em diversas culturas como forma de orientação espiritual, previsão ou revelação simbólica. Os métodos costumam envolver estados intensos de concentração ou transe autoinduzido, nos quais o praticante reduz o fluxo de pensamentos até permitir o surgimento de imagens mentais. A Cabala é uma tradição mística surgida dentro do judaísmo, voltada a compreender a relação entre o divino infinito chamado En Sof e o mundo criado. O termo significa recebimento e se refere a um conhecimento transmitido de forma iniciática. Historicamente, a Cabala se desenvolveu entre os séculos XII e XIII na Espanha e no sul da França, consolidando-se com o Zohar, o seu texto central. No século XVI, Isaac Luria reformulou seus conceitos, influenciando correntes posteriores como o judaísmo racídico. A tradição entende a Torá como um texto com múltiplos níveis de leitura, sendo o nível secreto o campo cabalístico propriamente dito. Vodun, também chamado de Voodoo, é uma tradição religiosa ancestral da África Ocidental, com raízes entre os povos Jejefon do atual Benin, Togo e regiões vizinhas. O termo Vodun significa espírito e se refere tanto à religião quanto às entidades cultuadas. No centro dessa visão está Maú Lizar, princípio criador duplo feminino e masculino, responsável pela origem do mundo e dos voduns, forças ligadas à natureza, à vida social, à cura, à morte e ao destino. Esses espíritos organizam o cosmos em equilíbrio constante, mantendo a relação entre humanos ancestrais e forças invisíveis por meio de rituais, danças, cantos e oráculos. Feng Shui é uma prática tradicional chinesa surgida na antiguidade, associada à organização de espaços com base na ideia de harmonia entre o ambiente, a natureza e o ser humano. O termo significa vento e água, elementos ligados ao fluxo da vida. Essa prática parte do conceito de Qi, entendido como sendo uma força vital invisível presente no universo, na Terra e nas pessoas. Dentro da metafísica chinesa, o Feng Shui integra as chamadas 5 artes e se enquadra como uma forma de observação e interpretação do espaço por meio de cálculos, padrões e orientações simbólicas. Ao longo da história chinesa, o Feng Shui orientou a construção de túmulos, templos e residências, sempre buscando posições consideradas favoráveis. A escolha de um local envolvia a análise do relevo, da presença de água, da orientação solar e do uso de instrumentos como a bússola de Luopan.
A adivinhação, também chamada de divinação, é o conjunto de práticas voltadas à tentativa de prever eventos futuros ou revelar causas ocultas do presente. Essas práticas buscam interpretar sinais simbólicos para responder dúvidas humanas, como decisões, relações ou destinos individuais. A adivinhação aparece em diversas culturas e períodos históricos, quase sempre ligada à religião, à espiritualidade ou à tradição popular, e os métodos variam conforme a cultura e o contexto. Incluem astrologia, leitura de cartas, interpretação de sonhos, observação de fenômenos naturais e consulta a objetos simbólicos. A Missa Negra é descrita como um ritual que surge a partir da inversão simbólica da missa católica, construída como uma paródia sacrilégica e blasfema. A ideia aparece de forma fragmentada desde a antiguidade tardia, quando autores cristãos acusavam seitas heréticas de distorcer rituais cristãos, muitas vezes com descrições extremas envolvendo sexualidade e profanação. Durante a Idade Média, paródias da missa circularam tanto em contextos festivos quanto em textos satíricos de clérigos errantes conhecidos como goliardos. Com o avanço das perseguições por bruxaria, relatos inquisitoriais passaram a associar a Missa Negra ao Sabá das Bruxas, descrevendo cerimônias conduzidas pelo diabo com inversão de símbolos cristãos, uso de objetos profanados e rejeição explícita da doutrina católica. Do século XVII em diante, a Missa Negra ganhou destaque principalmente na França, associada a escândalos políticos, processos criminais e mais tarde à literatura ocultista. O satanismo reúne crenças religiosas, ideológicas e filosóficas ligadas à figura de Satanás, seja como entidade venerada ou como símbolo. O termo surge em contextos de condenação durante a história cristã, sobretudo na Idade Média e no início da Idade Moderna, quando grupos heréticos, supostas seitas e pessoas acusadas de bruxaria foram associadas à adoração do diabo. Esses relatos partiram em grande parte de tribunais inquisitoriais e disputas religiosas entre católicos e protestantes, resultando em perseguições, julgamentos e execuções em larga escala entre os séculos XVI e XVII. Nesse período, o satanismo funcionava mais como um rótulo acusatório do que como prática religiosa organizada. O satanismo declarado surge de forma clara apenas no século XX, especialmente após a fundação da Igreja de Satã por Anton LaVey em 1966 nos Estados Unidos. E a partir daí o movimento passa a se dividir. De uma forma geral, se divide entre o satanismo teísta, que vê Satanás como uma entidade sobrenatural, e satanismo não teísta, que trata Satanás como um símbolo de individualismo, oposição à autoridade religiosa e afirmação do eu. A teosofia é um movimento religioso e ocultista surgido no final do século XIX, fundado por Helena Blavatsky nos Estados Unidos com a criação da Sociedade Teosófica em 1875. Suas ideias combinam filosofias europeias antigas, como o neoplatonismo, com elementos do hinduísmo e do budismo, defendendo a existência de uma sabedoria universal anterior a todas as religiões. Segundo a doutrina teosófica, essa sabedoria teria sido preservada por uma fraternidade secreta de mestres espirituais, também chamados de Mahatmas, seres altamente evoluídos que orientariam silenciosamente o desenvolvimento da humanidade. A teosofia sustenta uma visão monista do universo baseada em um absoluto divino, no qual tudo emana e vê a vida como parte de um longo processo de evolução espiritual guiado pelo karma e pela reencarnação. Ao longo de sua expansão, a teosofia ganhou força internacional, estabelecendo sua sede na Índia e influenciando profundamente o esoterismo ocidental. Seus ensinamentos abordam temas como planos espirituais e hierarquias cósmicas, raças raiz, continentes perdidos como Lemúria e Atlântida, além da ideia de um futuro instrutor espiritual ligado à figura de Maitreya.
John Dee foi um intelectual inglês do século XVI que atuou como matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e conselheiro da rainha Elizabeth I. Ao mesmo tempo, dedicou grande parte da vida ao estudo da alquimia, da filosofia hermética e da comunicação espiritual. Para Dee, matemática, religião e magia formavam um único sistema de conhecimento. Ele acreditava que o universo era estruturado por números e que compreender essa ordem aproximava o ser humano do divino. Seus estudos práticos em navegação, cartografia e astronomia coexistiam com rituais angélicos e tentativas de receber mensagens espirituais por meio de cristais e símbolos cabalísticos. O Tantra surge na Índia Antiga como um conjunto de tradições esotéricas ligadas ao hinduísmo, budismo e, em menor grau, ao jainismo. O termo designa sistemas de práticas, textos e métodos voltados à transformação espiritual por meio de rituais, mantras, meditação, yoga e visualização de divindades. Diferente da visão popular, o Tantra não se resume à sexualidade. Ele envolve uma leitura simbólica do corpo, do cosmos e da mente, tratando o mundo como uma manifestação do divino. Mandalas, yantras, chakras e a energia Kundalini fazem parte desse sistema, sempre associados à iniciação e à transmissão direta entre mestre e discípulo. A árvore da vida é um diagrama central da Cabala judaica, usado para representar a estrutura da realidade, da criação e da consciência humana. Ela é composta por 10 sefirot, ou esferas, ligadas por caminhos simbólicos e organizadas em colunas. Cada sefirá expressa um aspecto divino e, ao mesmo tempo, um estado da mente e da existência. O diagrama funciona como um mapa espiritual, mostrando como a energia infinita chamada Ein Sof se manifesta gradualmente até chegar no mundo material, representado pelo Malkuth. Na mística cabalística, a árvore da vida descreve tanto a origem do universo quanto o caminho de retorno do ser humano ao divino. Aleister Crowley foi um ocultista britânico do século XX, conhecido por unir magia cerimonial, misticismo oriental e esoterismo ocidental, juntando tudo em um sistema próprio chamado de Telema. Ele participou da Ordem Hermética da Aurora Dourada, cofundou a AA e tornou-se uma figura central da Otto. Sua obra mais conhecida é o Liber Al Vel Legis, tratado como texto sagrado pelos teulemistas, onde apresenta o princípio da vontade individual como eixo espiritual. Crowley também escreveu extensivamente sobre a Kabbalah, tarô, yoga e magia prática, buscando sistematizar essas tradições e métodos pessoais de iniciação. O Livro dos Mortos é um conjunto de textos funerários do Antigo Egito, usado entre 1550 e 50 a.C., com a função de orientar o morto na sua jornada pelo além. Não era um livro único ou fixo, mas uma coleção variável de feitiços escritos em papiro, hieróglifos ou escrita hierática. Esses textos descrevem caminhos, perigos, rituais e palavras de poder necessários para atravessar o Duat e finalmente alcançar uma existência estável após a morte. O nome original do livro em egípcio significa feitiços de saída para o dia, reforçando a ideia de renascimento e continuidade da consciência. Os feitiços tratam da preservação do corpo, da alma e da identidade do falecido, protegendo elementos como o coração, o nome, o Ba e o Ka. Um dos rituais centrais do Livro dos Mortos é a pesagem do coração, onde o morto é julgado diante de Osíris com o coração comparado à pena de Maat, símbolo da verdade. Se aprovado, o indivíduo alcança o estado de Aki e passa a viver entre os deuses nos campos de Junco, uma espécie de versão idealizada do mundo terreno. Entramos agora na camada 3. Se na camada anterior você já se perdeu nos conceitos, aqui vai ficar muito pior.
O corpo astral é um conceito esotérico descrito como um corpo sutil intermediário entre a alma e o corpo físico. Ele aparece em tradições antigas com raízes na filosofia platônica e no neoplatonismo, e ganhou força em correntes místicas modernas como a teosofia e o ocultismo do século XIX. A ideia central envolve a existência de um plano astral ligado às esferas celestes, onde a consciência humana atuaria durante experiências fora do corpo, estados oníricos ou jornadas espirituais após a morte. Ao longo da história, o conceito foi reinterpretado por diferentes escolas. Na teosofia, o corpo astral passou a ser associado ao mundo das emoções e desejos, mas em sistemas posteriores surge como uma estrutura ligada ao desenvolvimento espiritual, algo inexistente no ser humano comum e obtido por práticas específicas. A Goetia é apresentada como um sistema mágico baseado na intenção e na transformação simbólica. O texto define magia como um processo ligado à mente, sem fronteiras rígidas entre fenômenos materiais e mentais. Rituais goéticos surgem como ferramentas para induzir estados profundos de concentração, usando símbolos, estímulos sensoriais e estruturas formais. Nesse contexto, a evocação não se trata apenas de fenômenos externos, mas também de experiências internas ligadas à percepção, foco e interpretação da realidade. Os daimons aparecem sob 3 leituras centrais. Na visão tradicional, surgem como entidades evocadas em rituais formais, exigindo controle, proteção e disciplina. Já na leitura simbólica, representam arquétipos ligados ao mundo das ideias, bem semelhante às cartas de tarô, sendo usados para meditação e divinação. Já na abordagem psicológica, são compreendidos como modos específicos de atividade cerebral ativados para ampliar memória, análise e imaginação. A magia do caos surgiu na Inglaterra no final dos anos de 1970 como uma corrente ocultista antidogmática e experimental. Fundada por Peter J. Carroll e Ray Shervin, ela rompe com tradições fixas e trata a crença como uma ferramenta prática, usada apenas quando gera resultados. Influenciada por Aushim Osman Spare e Aleister Crowley, essa vertente prioriza a eficácia sobre a coerência teológica, adotando a ideia de alternar sistemas simbólicos conforme o objetivo do praticante. Suas práticas centrais incluem sigilos, estados alterados de consciência, também chamados de gnose, criação de servidores mágicos e quebra deliberada com paradigmas. O Rosacrucianismo surgiu na Europa no início do século XVII com a publicação dos manifestos Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz. Esses textos anunciaram a existência de uma fraternidade secreta dedicada à reforma espiritual, científica e cultural da humanidade. O movimento refletia o pensamento renascentista, ao unir misticismo cristão, hermetismo e alquimia, ao mesmo tempo em que criticava os dogmas religiosos e intelectuais da época. E a figura de Christian Rosenkreuz aparece como um símbolo central, apresentado como iniciado em saberes antigos e orientais, responsável por transmitir uma ciência esotérica reservada a poucos. Esse tópico aqui é um 2 em 1, porque são coisas que praticamente aconteceram no mesmo período de tempo. Durante a Guerra Fria, a CIA conduziu programas secretos para estudar controle mental e percepção extrasensorial. O estudo aconteceu entre as décadas de 1950 e 1990. O objetivo era obter vantagem estratégica sobre a União Soviética, por meio do domínio do comportamento humano e da consciência. O projeto mais conhecido foi o MKUltra, liderado pelo químico Sidney Gottlieb. O foco estava em interrogatório, lavagem cerebral e modificação comportamental. Os experimentos envolveram pessoas sem seu consentimento, como prisioneiros, pacientes psiquiátricos e dependentes químicos. Foram testadas substâncias como LSD, outros alucinógenos, hipnose, privação sensorial e até radiação. O programa buscava formas de controlar a mente e criar agentes controláveis. O
O MKUltra funcionou de 1953 a 1973, até finalmente ser exposto ao público e consequentemente acabar. Paralelamente, agências de inteligência dos Estados Unidos financiaram pesquisas psíquicas no projeto Stargate. O estudo se concentrou na ESP, com ênfase na visão remota, descrita como a capacidade de perceber alvos distantes ou ocultos apenas com a mente. Supostos médiums foram usados para tentar localizar reféns, rastrear criminosos e observar instalações soviéticas. O Malleus Maleficarum, publicado em 1486 ou 1487 na Alemanha, foi um manual inquisitorial escrito por Heinrich Kramer, com atribuição secundária a James Sprenger. A obra serviu como um guia prático para a perseguição por bruxaria durante os séculos XV e XVI. Dividido em 3 partes, o livro descreve a natureza do demônio, os supostos crimes das bruxas e os procedimentos legais para interrogatório, julgamento e punição. Seu conteúdo defende o uso sistemático da tortura e da pena de morte, consolidando ainda mais as práticas violentas da Inquisição. E apesar das controvérsias sobre sua aceitação oficial pela Igreja, o texto circulou amplamente e influenciou diretamente a caça às bruxas na Europa. A Tábua de Esmeralda é um texto atribuído a Hermes Trismegisto e considerada um dos fundamentos da tradição alquímica. Seus primeiros registros aparecem em manuscritos árabes entre os séculos 7 e 12, sendo posteriormente traduzida para o latim e difundida na Europa medieval. O texto apresenta uma visão simbólica da criação e da transformação da realidade, defendendo a existência de uma unidade primordial da qual todas as coisas derivam. A famosa ideia de o que está embaixo reflete o que está em cima resume bem o princípio central da obra, a correspondência entre o mundo material, o espiritual e o cósmico. Na alquimia, a Tábua de Esmeralda não descreve apenas a transmutação de metais, mas um processo de transformação total, envolvendo matéria, mente e espírito. Seus símbolos principais, como o Sol, a Lua, a Terra e o Fogo, representam forças universais em equilíbrio constante. A alquimia chinesa está ligada ao taoísmo e se baseia em conceitos como Tao, Yin Yang, Qi, 5 elementos e I Ching, além da astrologia e medicina tradicional chinesa. Seu objetivo central não era a riqueza ou transmutação de metais comuns em ouro, mas a busca pela longevidade e pela imortalidade espiritual. Os alquimistas procuravam criar o elixir da longa vida, também chamado de elixir de ouro ou elixir do retorno, usando substâncias como cinabro, mercúrio, enxofre e arsênio. Muitos desses experimentos falharam e causaram mortes, inclusive de imperadores, mas moldaram profundamente a filosofia, a simbologia e o pensamento científico chinês. Com o tempo, a alquimia chinesa se dividiu em 2 caminhos: a Waidanshu, ou alquimia externa, que focava na preparação física de elixires e influenciou diretamente a farmacologia e a medicina tradicional, e a Neidanshu, ou alquimia interna, que buscava gerar o elixir dentro do próprio corpo por meio do controle da energia vital, da respiração e da disciplina espiritual, transformando o alquimista em um sábio. A analogia microcosmo e macrocosmo descreve a ideia de semelhança estrutural entre o ser humano e o universo. O humano representa o microcosmo, um pequeno universo. O cosmos representa o macrocosmos, a grande ordem. E a partir dessa visão, compreender a natureza humana ajudaria a compreender o todo, e o inverso também valeria. E essa concepção levou a ideia do cosmos como um organismo vivo dotado de mente ou alma. O I Ching, também chamado de Livro das Mutações, é um dos textos centrais da filosofia chinesa. Surgiu como um manual de adivinhação durante a dinastia Zhou ocidental e ao longo dos séculos passou por camadas sucessivas de interpretação. E com o passar do tempo, deixou de ser apenas um oráculo e se tornou um tratado cosmológico e filosófico. A estrutura do livro se baseia em 64 hexagramas formados por linhas contínuas interrompidas
interrompidas e símbolos ligados à transformação da realidade. E esses símbolos expressam o movimento constante do mundo por meio da alternância entre Yin e Yang. A parapsicologia surgiu como uma tentativa de estudar fenômenos psíquicos como telepatia, clarividência, precognição e psicocinese por meio de métodos científicos. O termo foi criado no fim do século XIX e ganhou força no século XX, com pesquisadores que buscavam validar estatisticamente a percepção extrasensorial, que era conhecida como Psi. Instituições como a Society for Psycho Research e mais tarde laboratórios universitários nos Estados Unidos tentaram aplicar experimentos controlados usando cartas, dados e testes repetitivos. Apesar do esforço em adotar linguagem científica, os resultados raramente se mostraram consistentes ou reproduzíveis, o que levou grande parte da comunidade científica a classificar a área como pseudociência. O hermetismo é uma tradição filosófica e religiosa atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura que reúne elementos do deus grego Hermes e do egípcio Thoth. Seus ensinamentos surgiram no Egito helenístico, entre a antiguidade tardia e os primeiros séculos da era cristã, e abordam temas como a natureza de Deus, a origem do cosmos e a transformação espiritual do ser humano. Os textos centrais reunidos na Hermética, especialmente o Corpus Hermeticum e o Asclepios, apresentam diálogos nos quais o conhecimento oculto é transmitido como caminho de purificação da alma. O hermetismo também influenciou práticas como alquimia, astrologia e teurgia, sendo visto como portador de uma sabedoria divina antiga reservada aos iniciados. Ao longo da história, o hermetismo foi reinterpretado e adaptado, exercendo forte impacto no gnosticismo, no misticismo cristão e no pensamento renascentista. Durante o Renascimento, passou a ser associado à ideia de prisca teologia, que é aquela crença de que todas as religiões compartilham uma verdade primordial comum. Os mistérios greco-romanos eram cultos religiosos reservados a iniciados, marcados por rituais secretos e experiências simbólicas ligadas à vida, morte e renovação espiritual. Diferente da religião pública do Estado, esses cultos prometiam transformação interior e esperança após a morte. Os mais conhecidos foram os mistérios de Eleusis, centrados no mito de Deméter e Perséfone, onde o ciclo das estações simbolizava perda e retorno, morte e renascimento. A iniciação envolvia purificação, procissões, jejuns, encenações rituais e revelações mantidas em sigilo absoluto. E essa estrutura fez dos mistérios um dos pilares espirituais do mundo greco-romano por mais de 1000 anos. Além de Eleusis, outros cultos ganharam destaque, como os mistérios de Samotrácia ligados à proteção e à salvação, e o mitraísmo, que era popular entre os soldados romanos, baseado em graus iniciáticos e rituais subterrâneos. Havia ainda os cultos de Ísis, Dionísio, Orfeu, Cibele e Serafes, cada um reinterpretando temas como sacrifício, êxtase, fertilidade e imortalidade da alma. A teurgia surgiu no Império Romano como um conjunto de ritos voltados ao contato direto com o divino. Diferente da magia coercitiva, ela partia da ideia de cooperação entre deuses e humanos. O teurgo não forçava respostas. Ele se tornava receptivo à presença divina por meio de purificação, símbolos, invocações e disciplina. O conceito ganhou forma nos oráculos caldeus e foi desenvolvido no neoplatonismo tardio, sobretudo por Jâmblico e Proclo. Para essa vertente, a alma humana estava presa ao mundo material e não alcançaria a salvação apenas pela razão. Os rituais existiam como um tratamento espiritual, um meio legítimo pelo qual os deuses auxiliavam a ascensão da alma humana. É como se fosse uma corrente contrária ao gnosticismo. Enquanto ele fala que a salvação é por meio da gnose com a razão, a teurgia fala que a salvação é por meio da ascensão da alma humana. E sobre os dois filósofos principais, dentro do neoplatonismo houve um conflito direto entre as duas visões. Plotino defendia a autossalvação pela contemplação filosófica e rejeitava ritos materiais. Jâmblico afirmava o oposto: sem auxílio divino a alma não se libertaria.
O Kybalion foi publicado em 1908 sob o pseudônimo de Os Três Iniciados, e se apresenta como uma síntese moderna dos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. A obra afirma condensar uma tradição iniciática antiga, transmitida oralmente ao longo de gerações, embora não existam provas históricas desse texto original. Mesmo assim, o livro ganhou grande influência no início do século XX, especialmente dentro do movimento Novo Pensamento, ao propor uma visão de universo baseada na mente, na ordem e em leis universais. Muitas ideias popularizadas décadas depois, como a queridinha dos coaches chamada Lei da Atração, têm origem direta ou indireta em seus conceitos. O núcleo do Kybalion está nos 7 princípios herméticos, apresentados como leis fundamentais da realidade. Esses princípios descrevem o universo como mental, regido por correspondências entre planos, movimentos constantes, polaridades, rituais naturais, relações de causa e efeito e a presença do gênero em todos os níveis da existência. Giordano Bruno foi um filósofo, teólogo e pensador italiano do Renascimento. Ele nasceu em 1548 e rompeu os limites intelectuais do seu tempo. Defendeu ideias radicais para sua época, como o heliocentrismo ampliado, a existência de um universo infinito e a noção de que as estrelas seriam outros sóis, cada um com seus próprios mundos. Bruno também sustentava o pluralismo cósmico, a ideia de múltiplos mundos possivelmente habitados, e adotava uma visão mais panteísta, na qual Deus e o universo se confundem como uma única realidade. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, seu hype no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E caso queira dar aquela incentivada, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Amanhã sai o corte 2 desse iceberg. Mas como eu disse no início, você pode conferir o vídeo completo nas sugestões e no link da descrição. Mas por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até amanhã.